Chegamos ao momento de mais umas pequenas reflexões, que tem como tema hoje uma fé sólida, totalmente alicerçada em Cristo. Para nós cristãos, a fé não é apenas crer em alguma coisa ou em alguém. É muito mais do que isso. É crer e responder aquilo que acredita. Assim, nos deram exemplos Abraão e Maria. Ele em 2 momentos da sua vida. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 4. E, passando algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então, estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho. Gênesis capítulo 22, versículo de 2 a 12. E Maria, no momento da anunciação: eis a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas capítulo 1, versículo 38. São 2 exemplos bem emblemáticos. Ambos nos mostram a pureza de coração e o desprendimento de si mesmo, sem deixar de serem eles mesmos. Como vemos, a fé cristã não é algo que se vive de qualquer jeito. Ela tem que estar em sintonia com os ensinamentos, com a palavra de Deus, seja do Antigo Testamento quanto do Novo. A base da nossa fé é Cristo. Não podemos dizer que acreditamos na sua palavra e agimos como queremos, ou como se diz popularmente, do jeito que dá na telha. Não se consegue viver bem a fé se não se aprofunda a palavra de Deus. A parábola do semeador nos ilustra muito bem. Jesus falou muitas coisas por parábola, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 23. Jesus compara uma pessoa de boa índole a uma boa árvore, e que é impossível ela dar maus frutos. Por isso, o cristão deve sempre praticar o bem, não deve viver de belos discursos ou ensinamentos. Ele nos fala isso
porque sabe que, ainda hoje, temos pessoas na igreja que vivem assim. São pessoas muito devotas, que se enganjam em todas as atividades pastorais, conhecem a Bíblia, como se diz, de trás para frente e de frente para trás. Mas a prática e o exemplo andam bastante distante um do outro. Não podemos ter duas vidas, uma nas atividades da igreja e a outra nas atividades que realizamos em outros ambientes. A nossa vida deve ser projetada de acordo com os ensinamentos de Cristo, tanto dentro da igreja como fora dela. Não podemos querer estar diante de Deus sendo uma pessoa com duas personalidades. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Lucas capítulo 6, versículo 46. Por isso que ele nos convida a refletirmos sobre a nossa conduta. E não só isso, mas nos alerta para que não venhamos a estar nessa situação de dualidade quando chegar o nosso dia do encontro com ele. Porque, com certeza, iremos escutar essas palavras. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. Ele também faz menção a um homem que alicerça a sua casa sobre a rocha. Inclusive nos diz que nada é capaz de destruí-lo. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Lucas capítulo 6, versículo 48. É interessante que aqui ele não diz que iremos viver em um mar de rosas, que a tranquilidade será perene, mas ao contrário, nos diz que continuaremos sujeitos a todas as dificuldades, às crises, enfim, a todo tipo de sofrimento. Mas por estar bem alicerçado na fé, conseguiremos superar esses momentos. Uma pergunta que se pode fazer sobre isso é essa: do que está servindo aquilo que faço se não procuro melhorar nas minhas ações? Portanto, temos uma tarefa a cumprir: melhorar sempre. Hoje, melhor do que ontem. Não sejamos como o fariseu que foi orar ao Senhor, mas sejamos como o publicano. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Lucas capítulo 18, versículos 10 a 14. Já o publicano batia no peito, sem a coragem de olhar para cima, dizia: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Lucas capítulo 18, versículo 13. Quanta soberba a do fariseu! Jesus disse que o publicano, que foi humilde diante de Deus, voltou para casa justificado. Toda atividade que fazemos em relação à fé, seja participar da missa ou de um culto, seja se empenhar em alguma pastoral ou ministério, deve ter um único propósito: servir
ao Senhor com todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com toda a mente, isto é, com todo o nosso ser. Tudo o que fazemos deve ser feito como um ato de amor, que seja para a glória de Deus e nenhuma dos homens, inclusive a nossa. Não devemos nunca nos ensoberbar daquilo que fazemos, porque se não são feitas com amor, não passam de puras vaidades. E como nos diz o livro do Eclesiástico, tudo é vaidade das vaidades. Portanto, não serve a nada. O verdadeiro cristão sabe e é consciente que a sua vida está ligada à verdadeira vida que é Cristo. Vivendo assim, ele alicerça a sua fé na rocha, tornando-a firme e segura. Agora, para que isso aconteça, é preciso que ele aprofunde a vivência na palavra, procurando praticar com todo ardor e afinco os 2 mandamentos primordiais da vida cristã: amar a Deus e amar o irmão, que é o resumo de todos os mandamentos. Logo, quem ama a Deus e aos irmãos está cumprindo os seus deveres como cristão. Senhor, ilumina-nos sempre, para que possamos diariamente compreender a Tua santa vontade e assim podermos testemunhá-la a todos com a nossa vida. Marcos Laurentino. Caríssimos e caríssimas, chegamos ao final de mais umas pequenas reflexões, que teve como tema de hoje uma fé sólida, totalmente alicerçada em Cristo. Agradeço a todos aqueles que já se inscreveram no canal e que podem nos ajudar compartilhando essas pequenas reflexões para que chegue a mais pessoas. Peço àqueles que ainda não se inscreveram que se inscrevam, para que possamos manter ativo esse canal e podermos publicar mais e mais reflexões. Que o nosso Pai Eterno, rico em amor e misericórdia, nos dê um excelente dia. Amém.